a liberdade aqui de, numa outra tela, compartilhar um slidezinho, pouca coisa, certo, mas para facilitar aqui o nosso estudo. Você está conseguindo ver? Está aparecendo? Está sim, Helena. Então, Sim, olha tá só, bom. esse tema, perda de pessoas amadas, é um tema muito delicado, né, muito difícil, mesmo eu sendo espírita, eu tenho muita dificuldade para falar sobre esse tema, porque eu não perdi pessoas muito próximas, a não ser os meus avós, que já estavam com a idade avançada, já estavam, né, em processo de desencarne longo, todos eles desencarnaram já depois de muitas dificuldades de saúde, de tal forma que eu não seria a pessoa mais indicada para falar, porque eu não vivenciei com uma certa intensidade esse tema. Mas estou aqui para compartilhar aquilo que os amigos espirituais têm trazido para nós, né, através da codificação espírita, através das mensagens de Chico Xavier. E nós, como espíritas, e lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, né, o meu reino não é deste mundo, e um texto que se chama Ponto de Vista. Nós, espíritas, precisamos buscar esse outro ponto de vista. Por maior que sejam as nossas dores, por maior que sejam as nossas dificuldades, por maior que sejam os nossos sofrimentos, nós precisamos ter em nossa mente sempre a ideia de que essa vida é uma vida passageira, de que somos espíritos encarnados em experiências temporárias, que estamos em aprendizagem, somos espíritos eternos que caminham mais ou menos rápido para a felicidade, que é a comunhão com Deus. Então, nós precisamos colocar essa nossa crença de espírito imortal em trânsito pelo mundo como prática de nossa conduta. E aí, nesses momentos de dificuldade, que não são fáceis, mas são necessários, nós precisamos encarar com o nosso objetivo de vida. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu preciso aprender com isso? Sendo assim, né, também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 5 é o maior capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das nossas aflições, do porquê sofremos, né, a origem das nossas dores. Nesse capítulo, nós vamos encontrar esse texto do espírito Sanson, né, que é um antigo membro do Centro Espírita Parisiense, né, do grupo Espírita Parisiense. Esse antigo membro, recém-desencarnado naquela época, vem trazer para a gente essa mensagem. E aí a gente começa a enxergar diferente a perda dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos amados, e com mais cuidado os nossos irmãos prematuros, né? A perda das crianças das nossas famílias. Eu, como a Lúcia disse, né, eu tenho um bebê de 10 meses, espero por essa encarnação não passar por essa dor, que segundo alguns é a maior dor que existe, a dor de perder um filho.
E, tendo filho, a gente já começa a imaginar, né, a saudade que faz quando a gente não vê, fica sem ver algumas horas. Recentemente, foi descoberto em cartas de Kardec para Amélie Boudet que eles também tiveram uma filhinha adotiva, Louise, desencarnou em tenra idade. E então a gente pode perceber como que a doutrina espírita vai fazer diferença na vida das pessoas e como que Kardec também vai questionar isso no livro O Livro dos Espíritos. Nas questões, qual o objetivo do desencarne prematuro? E aí os espíritos respondem que é uma provação para os pais. Para os pais. E com o Chico Xavier, nós vamos ter ainda mais algumas informações sobre isso. Mas Sanson, na sua mensagem, começa a descrever esse tema, colocando para a gente por que a gente, às vezes, anseia que uma criança recém-desencarnada viva até longos anos na Terra, considerando que a Terra é um mundo de provas e expiações. Ele não usa o termo provas e expiações, mas ele coloca que esse mundo é um mundo de sofrimento. E não raro, muitos filhos, coloca assim em outras palavras, não raro muitos filhos maltratam o coração das suas mães, fazem com que os pais tenham cabelos brancos antes do tempo. Então, a gente cria expectativas sobre os nossos filhos, sobre as crianças, expectativas que nem sempre vão se concretizar. Mesmo que se concretize, mesmo assim que esse meu filho se torne aquilo que eu sonhei para ele no futuro, as nossas expectativas, Sanson também questiona. E será que é melhor para ele continuar na Terra, sabendo que existe uma vida espiritual ainda mais rica, ainda mais cheia de vida, se podemos dizer assim, já que a vida no mundo espiritual se espraia para todos os cantos, sem um temor da morte, sem as dores do corpo físico? Será que era melhor para essa criança continuar encarnada? Ou será que seria egoísmo da minha parte mantê-la ao meu lado por muitos e muitos anos? Então, esse é o questionamento que ele faz. Será que esse meu desejo, esse meu querer de tê-lo fisicamente ao meu lado durante essa encarnação, será que isso... Aí eu pego as palavras dele e coloco nas minhas palavras, a gente facilitar o entendimento, a gente pode dizer. Será que isso é amor ou isso é apego? Apego no sentido assim, de egoísmo. Eu quero para mim, eu quero ter comigo. Porque se ele é um bom espírito, se ele é aquilo que eu imaginei, porque a gente sonha com o melhor. A gente sonha com o melhor. Então, se é aquilo tudo que eu sonhei, no mundo espiritual, provavelmente ele vai estar muito bem. Muito bem. E vai ser poupado de muito sofrimento. E às vezes a gente encontra aqui no nosso plano e faz parte do nosso plano. Isso não significa dizer
o nosso plano é ruim. Que nós estamos aqui porque nós somos maus, que nós estamos aqui porque nós temos que pagar. Nós estamos aqui porque nós temos que aprender. A gente não pode deixar de relatar que nós estamos aqui porque nós temos que deixar de aprender. Nós estamos aqui porque nós precisamos aprender. Da mesma forma, como a criança vai para a escola, muitas vezes sem querer. E lá ela passa por, às vezes, aborrecimentos, o aprendizado, às vezes, não que seja doloroso na escola, mas às vezes requer um esforço, uma dedicação, que às vezes a criança impaciente não quer, ou acostumada a brincadeiras, não, para ela sentar numa cadeira e fazer um exercício, para ela é um sofrimento. Sem contar que esse mundo, nós podemos olhar por esse outro ângulo, é o melhor mundo que podemos viver dentro do grau evolutivo que nós estamos. Dentro do grau evolutivo que nós estamos. Mesmo assim, existem as dificuldades, existem as provas que nós precisamos passar. E aí, chama-nos a atenção de uma obra, que é a obra da vida de Chico Xavier. Além dos mais de 450 livros que ele escreveu, ele também escreveu cerca de 10 mil cartas. Quer dizer, 10 mil famílias, 10 mil mães, 10 mil pais e uma quantidade incontável de irmãos foram consolados pelas mãos de Chico Xavier. Pelas mãos de Chico Xavier. Cartas de consolo, cartas em que muitas dessas mães reconheceram ali os seus filhos através de palavras carinhosas, expressões típicas daquelas pessoas, nomes de avós, de outros entes queridos desencarnados e, com certeza, desconhecidos de Chico Xavier. E por que nós trouxemos esse exemplo do Chico Xavier para falar de perda de entes amados e, principalmente, de pessoas prematuras, e aí uma dedicação especial às mães que perderam os filhos? Porque, às vezes, a pessoa está chegando agora na doutrina espírita, ou foi atraída por esse tema, depois de ter passado por uma experiência triste, como essa de perder alguém muito amado, e a gente fica pensando assim, fora do meio espírita, né? Ninguém voltou para dizer: eu me separei do meu filho, eu perdi o meu filho e nunca mais vou ver. Então, quando a gente traz o exemplo do trabalho de Chico Xavier, nós estamos mostrando que muitas pessoas vieram trazer as suas palavras depois do desenlace, depois da perda do corpo físico. Então, é errônea essa ideia de que ninguém voltou para contar. Eu gostaria de acreditar
que meu filho continua vivo. Ah, eu gostaria de acreditar que eu vou reencontrar meu filho. Mas a doutrina espírita, ela está para todos nós. E o exemplo de Chico Xavier é um exemplo que transpassa as paredes das casas espíritas. É um exemplo daquele que foi para o cinema, que foi para os programas de TV, que foi para as revistas, para os rádios, para a internet. Então, aquele que sofre a dor da separação pode buscar ajuda. Porque quando coloca ali que 10 mil cartas foram recebidas, não necessariamente precisa ser o do meu filho. Mas em saber que 10 mil filhos mandaram cartas para suas famílias, é a prova de que o meu filho continua vivo. De que ele perdeu o corpo físico, mas ele continua tendo uma vida. E que eu vou reencontrá-lo. E que ele pode estar ao meu lado, me abraçando. É isso que Samson coloca para a gente. Especialmente dirigindo-se às mães. Mães, os teus filhos estão ao vosso lado. Estão te abraçando. Acreditem. E aí, precisamos de prova maior do que esse trabalho, essa obra gigantesca do Chico? Aí algumas pessoas descrentes, elas pensam, mas provavelmente o Chico teve acesso a determinadas informações relativas àquela criança, àquela família. Ora, o Chico Xavier, vivendo em Minas Gerais, né, ele não tinha esse serviço de informação, né, para que ele tivesse acesso a tudo isso de informação, ele tinha de ter a Polícia Federal trabalhando para ele, vamos dizer assim, a KGB, que nem existe mais, né, a CIA, porque são muitas pessoas, muitos detalhes. E, às vezes, mães que... eu decidi no dia. Aí, visitar o Chico. Decidi no dia. E um caso muito interessante é o caso da dona Francisca, que ela fala assim, o Chico me tirou de um pesadelo. Dona Francisca, ela teve 10 gestações. 5 resultaram em aborto. 2 em crianças natimortas. Uma em um menino que morreu com 1 semana de vida. E a outra, uma menina, Kátia, que faleceu com um pouco mais de 1 ano. E aí, 10 gestações, ela tinha um único filho de 18 anos que desencarna num acidente. E esse filho, a dor da vida, o único que ela tinha, perdeu, quer dizer, ela corria para o quarto para cheirar as roupas dele, como que, por exemplo, para matar a saudade. E olha como é importante essa mensagem. Como é importante. Nós não temos ideia. E aí a gente pensa em todas aquelas outras mães. Todas aquelas outras mães. De certa feita também,
nós vamos encontrar uma outra mãe, a Célia Diniz, que inclusive a história dela foi parar no filme As Mães de Chico Xavier, com algumas alterações, né? Porque a Célia Diniz sempre foi espírita, então mas o episódio em si do desencarne do filho, retratado no filme, segundo ela, foi uma história, né, foi contada com muita verdade, né? Mas o filme omite que ela já era espírita. E no filme também coloca que o pequeno Rangel, como se ele fosse o filho único, mas, na verdade, ele tinha outros irmãos. Mas, segundo os produtores do filme, era para dar mais peso à história. E ela acha que isso foi uma besteira dos produtores, vamos dizer assim, porque cada filho é único. Não interessa se tem mais, se tem menos. Ela perdeu o filho, ela vai sentir, né? Vai sentir a saudade daquele filho, independente de ela ter outros. E ela coloca, né, que, segundo o caso, ela tinha uma babá que cuidava da criança. A babá colocou a criança, tinha a bicicleta, né? Tinha o carrinho ali, a cadeirinha, para colocar a criança na cadeirinha, mas naquele dia a babá resolveu colocar a criança na traseira de outra bicicleta. Então ela colocou a criança na traseira de outra bicicleta, a criança virou para o outro lado, caiu, bateu a cabeça, isso numa sexta-feira, recebeu 2 pontinhos, assim, atrás do pescoço. Na segunda-feira, a criança desencarnou. E aí ela conta, né, aquele sofrimento todo, a criança muito pequena, a babá se desculpando, ela já é espírita, ela não ficou magoada com a babá. Mas não, a babá pediu perdão, me perdoe, porque a culpa foi minha. E ela diz, olha, a culpa da queda dele da bicicleta foi sua, mas a culpa do desencarne não. Uma queda como aquela, foi uma queda de uma altura pequena, não era suficiente para que uma criança desencarnasse. Então, ali, ela usou o conhecimento dela, né? Então, ninguém desencarna antes da hora, vamos dizer assim. Então, existia um motivo daquilo, um porquê daquilo. E um tempo depois, ela foi visitar o Chico Xavier. E visitando o Chico, né? O Chico olhou para ela e falou assim, minha filha, você perdoou nela, né? Você perdoou, né? E ela disse assim, pois é, Chico, eu perdoei. E o Chico então disse, você acha que você fez muito? Você deveria agradecer a ela. Agradecer. Por ele, pelo Rangel, ter caído da bicicleta dela, com ela, e não ter caído com você. Porque era o momento dele. E aí, o Chico revelou para ela que ele tinha um aneurisma, que ele estava já veio nessa condição desencarnar por volta dos 3 anos. E aí o Chico revela para ela, você tem um sofá na sua casa, né? Que as crianças ficam pulando no sofá, onde tem almofadas, coisa e tal, né? Pois é, mas o seu pai desencarnado fica protegendo
ficava protegendo a cabeça do Rangel. Porque a qualquer momento que ele batesse a cabeça, ele poderia desencarnar. Então você tem que agradecer a ela. E aí, são essas coisas que nós não conseguimos compreender. São essas coisas que nos revelam uma sabedoria divina que nós simplesmente não compreendemos. E também isso Samson vai colocar no seu texto, a perda de pessoas amadas. Quer dizer, ele vai escrever: por que nós vamos questionar a justiça divina de acordo com os nossos parâmetros? Como aquilo que nós acreditamos, como aquilo que a gente pensa ser o melhor para nós. Porque amar, o amor, é também dedicação, é abnegação, e é contra qualquer sentimento de apego. Porque quando a gente coloca apego no amor, nós não estamos pensando naquela pessoa. Nós estamos pensando em nós. E aí entra, por exemplo, a Joana de Anjos, quando ele fala assim, amor incondicional. Que é esse amor que nós precisamos ter respeitando o ser amado. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis morais. Lá no livro terceiro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo é nada mais, nada menos que um desdobramento das leis morais do Livro dos Espíritos, segundo as palavras de Jesus e explicado pelos Espíritos. Nós sofremos, e aí está a questão da importância desse capítulo, Bem-aventurados aflitos, nós sofremos porque nós desrespeitamos as leis morais. E nas leis morais, nós temos a lei de liberdade, lei de progresso, lei de igualdade. Por fim, a última lei, nós temos a lei de amor, justiça e caridade. E quando eu falo assim, nós desrespeitamos as leis morais, é porque a gente fala assim, eu respeito a liberdade das pessoas. Mas aí a gente coloca de uma forma muito generalizada. Mas quando nós trazemos esse direito, essa lei, para dentro da nossa casa, para a nossa vida privada, será que eu respeito a liberdade das pessoas que estão convivendo comigo? Será que eu trato o meu filho da mesma forma que eu gostaria de ser tratado? Isso é importante nesse assunto, porque na lei de amor, e eu não posso colocar em prática a lei de amor, justiça e caridade sem colocar em prática as 9 leis anteriores. Por isso que é uma distribuição didática. Se eu não respeito a liberdade, ou a igualdade, ou qualquer outra das leis, como é que eu vou ser amoroso? Se eu quero que meu filho permaneça ao meu lado, julgando eu aquilo que é melhor para ele, independente das programações espirituais, independente das leis divinas que regem o universo, independente
das provas pelas quais eu preciso passar nessa vida, se eu quero que uma coisa fique ali do meu lado e eu me revolto porque isso não acontece, será que eu estou respeitando essas leis? A lei de adoração, que é colocar a vontade de Deus acima da minha? Será que eu estou sendo realmente humilde perante o Senhor? Eis a questão. E quando nós não cumprimos as leis, nós sofremos. Existe uma mensagem do Chico Xavier que ele coloca que o que nos mais faz sofrer, por exemplo, não é a morte da pessoa querida, é a separação. O que mais nos faz sofrer não é a doença em si, mas o medo de ficar doente. O que mais me faz sofrer não é o desemprego, mas o medo de perder coisas materiais. Então, nós estamos envolvidos nesse medo. Quando eu confio, eu coloco tudo nas mãos de Deus. Deus vai fazer aquilo que ele julga melhor, e eu, como sendo uma pessoa humilde, vou me submeter a ele, submeter à sua vontade. Vou colocar em prática a lei de amor, justiça e caridade. Quando a gente fala em lei de igualdade, a gente precisa praticar a humildade. Né? Se as outras pessoas são iguais a mim, então eu não posso ser orgulhoso. Quando as mães, né, caminhando para o encerramento, o sofrimento da mãe é um sofrimento muito grande. Eu, repetindo, não tenho condições de avaliar. Nessa encarnação, não passei por essa experiência. Espero a Deus que não passe, mas na consciência de espírita e sabendo que nossas provações são muito difíceis, mas são necessárias, cabe-me a submissão. Eu peço, Senhor, afaste de mim esse cálice, que é muito pesado. Mas, se de tudo eu preciso passar por essa prova, seja feita a sua vontade. Porque eu não sei o que eu fiz na encarnação passada. Eu não sei o que eu fiz por ter que passar por essa prova hoje, por essa dor tão amarga e tão pesada. Sem querer entrar, né, em nenhum sentimento de culpa que nos cabe, né, que isso é de foro íntimo de cada um. Aliás, o sentimento de culpa não deve existir, mas sim a oportunidade e resgate, muitas vezes, que nós pedimos. Então, quantas famílias no meu passado eu já devo ter, de alguma forma, separado? Né? Quantos filhos eu tirei das mães nas minhas reencarnações passadas? Quantos filhos, quantas crianças eu posso ter feito órfãos? E quantas crianças hoje
precisam também de uma mão amiga. Às vezes, Deus, através das suas leis, através das nossas escolhas como provas, não permite que tenhamos filhos consanguíneos. Mas existem inúmeros irmãos, inúmeras irmãs de idades pequenas que precisam de um abraço paterno, de um beijo materno, à espera de todos nós. Então, sempre que existe um sofrimento, existe uma razão. Sempre que existe uma razão, existe um resgate. Sempre que existe um resgate, se nós aprendemos com ele, se nós superamos o sentimento de tristeza, de mágoa, desse resgate, nós saímos deles melhores do que nós entramos. Que Jesus possa nos abençoar.